aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Então, gente, parece que o tiro do Donald Trump ameaçando impor sanções ao nosso país saiu totalmente pela culatra, pessoal. Segundo a matéria aqui do Plantão Brasil, a propósito, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo para nos ajudar nessa batalha contra esses golpistas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, segundo as nossas fontes, deve intensificar a sua firme postura, pessoal, diante das ameaças do governo dos Estados Unidos, que é comandado por um gangster que agora ameaça a nossa nação, a nossa soberania e também a nossa independência. Tudo isso com o apoio daqueles tontos que se dizem patriotas. Acontece que deu ruim, viu? No STF a gente já sabe que essa situação está sendo vista como uma tentativa completamente desesperada da extrema-direita americana que se articulou com os aliados de Bolsonaro aqui no Brasil para atacar e destruir as nossas instituições em uma tentativa de não ser preso. Pois é, né, gente? Na hora de cometer crimes, ele não pensou em nada disso. Os ministros do Supremo estão avaliando internamente que, longe de intimidar o ministro Alexandre de Moraes, essa ameaça apenas reforça a disposição dele em combater os golpistas que atacaram a democracia. Segundo um dos ministros da corte que falou em off, sempre que o Alexandre de Moraes é ameaçado, ele tende a dobrar a aposta, ou seja, a resposta institucional dele, através do STF e os processos que estão abertos lá contra todos esses criminosos, tende a se tornar ainda mais rigoroso. E esta movimentação de Rubio, o secretário lá do Trump, além de mal fundamentada, veio em um péssimo momento estratégico, pessoal. Justamente porque o brigadeiro Batista Júnior fez um depoimento arrasador que confirma todos os bastidores do plano golpista de Bolsonaro. Pessoal, e essa estupidez toda, nós não podemos nos esquecer que ela foi tramada por Eduardo Bolsonaro e o Felipe Barros, que são ambos filiados ao partido PL. Os ministros do STF também consideram que uma sanção contra o Alexandre de Moraes será encarada como um ataque frontal à soberania do Brasil. E eu concordo totalmente com este posicionamento. É claro, nenhum brasileiro que seja realmente patriota vai concordar com este absurdo, não é mesmo? As respostas, segundo as fontes do Palácio do Planalto, também será diplomática e contundente, porque se trata de uma interferência que, segundo o nosso governo, é inaceitável nos assuntos internos do país e no funcionamento independente do nosso poder judiciário. O ponto aqui, gente, é que se os ministros do STF não podem cumprir as leis do Brasil por causa de pressões de países estrangeiros, a nossa Constituição e o nosso judiciário ficará à mercê de presidentes e governantes de outros países. A gente não pode imaginar e muito menos permitir uma coisa dessa, né? Por isso vamos ficar muito atentos ao andamento de toda esta situação. Pessoal, eu trago aqui também para vocês esta novidade que tem pouca gente comentando, tá? O Ministério Público Eleitoral de São Paulo entrou com uma ação que pode resultar na cassação dos mandatos de 4 vereadores eleitos pelo Partido Progressista, o famoso PP, que de progressista não tem absolutamente nada. A denúncia, gente, afirma que o partido cometeu fraude ao simular o cumprimento da cota de gênero com candidaturas femininas totalmente fictícias. Segundo o promotor de justiça, 5 mulheres foram registradas como candidatas, mas não fizeram campanha, não arrecadaram recursos e receberam votações
completamente irrisórias. É uma prática, né, pessoal, que a gente tem visto acontecer cada vez mais. E o Ministério Público agora requer que, além da cassação dos mandatos, a anulação dos votos do PP e a recontagem, galera, do quociente eleitoral, o que pode mudar a configuração na Câmara Municipal lá na capital paulista. E isso, né, gente, é mais um exemplo podre deste modus operandi da extrema-direita, que fala em moralidade, mas age com trapaça para se manter no poder. Outra coisa que chama muita atenção aqui também é a demora do Poder Judiciário para fazer a lei cumprir, né? A pessoa se elege com fraude, fica 4 ou 5 anos no poder, até que uma resposta nada enérgica da justiça aconteça. Apesar disso, a justiça eleitoral irá julgar o caso, mas os indícios são muito fortes, tá? As candidaturas laranja configuram, gente, uma grave violação na nossa democracia, já que distorcem a verdadeira representatividade que o povo brasileiro tem. Até o momento, galera, os vereadores que estão envolvidos nessa tramóia não apresentaram defesa nenhuma. Janaína Pascoal, né, que se contabilizou com aqueles discursos moralistas por apoiar o golpe contra a presidente Dilma, foi agora pega maquiando os dados e falsificando a sua própria eleição. É por isso que eu digo para a gente nunca confiar no que os deputados falam, mas sim como eles verdadeiramente agem. Pessoal, eu fico por aqui, mas eu vou colocar mais algumas informações para vocês acompanharem. Até a próxima e fui! Depois falam que o Lula não ajuda os mais pobres, né? O presidente assinou uma medida provisória que pode zerar a conta de luz para milhões de brasileiros. O Lula governa para os mais pobres, para os mais humildes, então já compartilha esse vídeo, tá bom? Se você está no cadastro único, tem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo e consome até 80 kWh, você vai ser isento. Ou seja, não vai precisar mais pagar conta de luz. Isso sim é uma política de inclusão social, gente. Eu nunca vi o Bolsonaro fazer uma política dessa, um projeto desses, tá bom? E mesmo quem tem renda familiar per capita de até um salário mínimo e consome até 120 kWh, vai ganhar um desconto de 12%. O Lula governa para o povo, para os mais humildes, para os trabalhadores. 40 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, então já compartilha esse vídeo e me segue aqui também. Lembrando que é uma medida provisória, ela já entra em vigor agora, mas o Congresso tem até 60 dias para analisar e ver se vai aprovar, né? Se o Congresso não aprovar, essa medida provisória é derrubada, tá bom? Mais uma informação aqui para vocês. Me segue aí, tamo junto, me ajuda a combater a extrema-direita. Deputados bolsonaristas votaram contra um projeto de lei que aumenta a pena para quem discrimina pessoas idosas. Sim, aparentemente para eles não tem problema nenhum ser preconceituoso com velhinhos. Eu achei que eles gostassem dos idosos, ficaram tão tristes com o roubo dos aposentados, mas aparentemente não. Vou explicar para vocês. Meu nome é Luísa e eu te conto que eles não querem que você saiba. Bom, estava em votação o projeto de lei 5701, que propõe o aumento de pena para quem faz injúria racial contra pessoas idosas. E eu acho que para qualquer pessoa que pensa com o cérebro, se a injúria racial já é um crime horroroso com qualquer pessoa, quando a injúria é contra uma pessoa idosa, que normalmente tem mais dificuldade de se defender e reagir a essa injúria, é muito pior. Eu posso citar aqui, por exemplo, o caso da Vilma Nascimento, de 85 anos, que é porta-bandeira da Portela, e foi acusada de roubar uma loja no aeroporto, foi humilhada e obrigada a esvaziar a bolsa dela no meio de todo mundo para todo mundo ver. Enfim, esse projeto estava sendo votado na Câmara dos Deputados no mês passado e aparentemente os deputados bolsonaristas não acharam ele importante. Você tá vendo aqui esse minoria e oposição? São eles. Esses deputados votaram não, ou seja, votaram contra o projeto de lei que aumenta a pena para quem é desrespeitoso, no mínimo, com pessoas idosas. Então, da próxima vez que você ouvir esses deputados falando do absurdo dos roubos dos aposentados, pensa bem se eles realmente se importam mesmo com isso. Eu não acredito no que eu ouvi. Eu não acredito. Eu tô perplexa. Por isso que eu trouxe aqui para você o que eu ouvi, para você dar a sua opinião. Zé Trovão, o deputado Zé Trovão,
mandou chuparem a rola dele para ver se sai leite. Em um discurso na Câmara dos Deputados, na famosa Casa do Povo. Tu tá achando que eu tô de sacanagem? Se liga. Deixa uma classe de fora e ajuda somente uma, o resto a gente vê depois. Olha, chupa aqui para ver se sai leite. Isso aqui é papo furado. Nós não podemos permitir que o governo federal continue atendendo a... Nunca tivemos um Congresso tão baixo nível quanto esse. O decoro passou longe. Não existe mais decoro parlamentar. E eu me pergunto, será que o Hugo Mota assistiu essa cena grotesca e não vai fazer nada? Eu te pergunto, você que está me assistindo, esse tipo de comportamento não merece uma punição? A cassação só serve para Glauber Braga? Eu tô sem acreditar até agora. Vocês sabem por que os bolsonaristas não querem esperar as investigações da Polícia Federal sobre o roubo do INSS avançar para abrir uma CPI? Porque quanto mais as investigações avançarem, mais difícil fica para quem tá querendo mentir. Como a gente sabe que a CPI quase nunca descobre algo novo, tudo que se discute lá é aquilo que já foi noticiado na mídia, que por sua vez recebe essas informações da Polícia Federal. Quanto menos informações nós tivermos, melhor é pro mentiroso, que não precisa lidar com isso aqui, ó. BMW em nome de esposa de ministro do TCU é apreendida com careca do INSS. Pra quem não sabe, o careca do INSS é o principal suspeito hoje por trás de toda essa roubalheira. Ele teria sido responsável pela intermediação do esquema. E quem que é a esposa desse ministro do TCU? Ela é a Thales de Jesus, que inclusive já foi apontada como funcionária fantasma do deputado federal Gabriel Mota, que além de ser bolsonarista do Partido Republicanos, que é de direita, ocupou a vaga de deputado federal deixada pelo marido dela para se tornar ministro do TCU. E quem que é o marido dela? É outro bolsonarista, Jonathan de Jesus, que era deputado federal também pelo Republicanos, partido do Tarcísio Freitas, entre os anos de 2011 e 2023, quando foi indicado para o cargo de ministro do TCU pelos bolsonaristas e pelo Arthur Lira. E quando ele chegou lá no TCU, sabe qual foi a primeira decisão jurídica que ele tomou? A de autorizar o Bolsonaro a ficar com as joias, o que eu já disse que abre um precedente para legalizar propina. Porque se não existe um teto no valor do presente que um presidente pode receber, qual que é a garantia que nós temos de que um presidente não está recebendo milhões de reais em joias para favorecer esse ou aquele empresário? Nenhuma. É por isso que os bolsonaristas querem que a CPI aconteça o mais rápido possível, para conseguir construir as suas mentiras antes das investigações revelarem a verdade, de que só tem bolsonarista envolvida nesse meio. E a Polícia Federal pegou aí o Procurador-Geral da República do Bolsonaro, Augusto Aras. Mensagens do Tenente Coronel Cid com um outro coronel aí mostram que o Cid sabia de todos os inquéritos em que ele estava incluído, que eram inquéritos sigilosos, e sabia até quais crimes que ele estava sendo acusado. Só que tem uma coisa, o Cid diz que a fonte era o Augusto Aras e a Lindora Araújo. A polícia já sabe que o Augusto Aras tinha encontros secretos com o Bolsonaro. Agora só falta quebrar o sigilo dele e ver quantos encontros e por quanto tempo ele ficou falando com o Bolsonaro. Porque tudo indica que ele se encontrava com o Bolsonaro e vazava dados de todas as investigações para o Bolsonaro saber em que pé estava. Lembrando que o Augusto Aras arquivou mais de 300 representações contra o Bolsonaro na época da Covid pelos crimes que ele cometeu na pandemia e mais de 100 acusações contra o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Era muito aliado dele. Vamos, Polícia Federal, tic-tac, tic-tac. Quem quiser saber tudo sobre isso, vai no link da minha bio e vai no Plantão Brasil no YouTube, que lá tem tudo sobre isso. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós.
acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Você viu aí como é bom ter um presidente patriota de verdade que defende o Brasil e o povo brasileiro, bem diferente do presidente anterior que era lambe-botas de americanos. O Lula já mandou avisar ao governo Trump que se eles aplicarem sanções ao Moraes, isso vai ser entendido pelo Brasil como um ataque à soberania nacional, ou seja, como um ataque ao Brasil. E determinou também que o Itamaraty responda com firmeza essas ameaças que estão fazendo aí ao Moraes de aplicar sanções, até porque o Moraes não está cometendo nenhuma ilegalidade, pelo contrário, o Moraes está colocando na cadeia criminosos, bandidos, golpistas que tentaram um golpe aqui no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Porém, pessoal, o governo Trump é um governo golpista, um governo criminoso, que se juntou, se aliou a golpistas e criminosos da extrema-direita brasileira para atacar o Brasil, para atacar o Poder Judiciário, que justamente está aí julgando, né, membros da extrema-direita que tentaram um golpe no Brasil. Infelizmente, os americanos preferiram ficar do lado dos criminosos do que do lado dos brasileiros e da democracia. Vamos acompanhar o que vai acontecer, porém, o presidente Lula já mandou avisar que vai defender o Brasil, vai defender a soberania nacional e que se aplicar sanção ao Xandão, as coisas vão ficar feias. É isso aí, pessoal. E você, está a favor ou contra o Moraes? Eu estou a favor. Xandão, eu autorizo. Golpista na cadeia. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. Ei, os bolsonaristas agora estão numa briga do cabrunco. É briga do cabrunco. O Gilson foi pedir esmola para dizer que o Bolsonaro que já tinha gastado 7 milhões do 17 que pediu. Quase a metade, gastou 7. A conta deles é assim. Eles gastou 7 milhões, quase a metade, foi 7. De 17, então não foi a metade, ele tem 10 milhões ainda. Mas já tá pedindo esmola, porque 10 milhões é pouco. Diz que o filho tá nos Estados Unidos e lá é muito caro. E os Estados Unidos é caro. Eu pensei que caro viveram no Brasil. E tira o dinheiro, tadinho, do pobre do besta aqui. O pobre sofrendo aqui. Tira o dinheiro e manda pro filho de Bolsonaro luxar nos Estados Unidos. Aí agora ele foi lá e mandou um recado. Disse, não, eu não tô pedindo não. Pelo amor de Deus, eu tô aqui. Tá dando pra eu ir levar a vida. Ei, Bolsonaro, vocês é uma negação. E o Fábio Vanguard, O Fábio Vanguard já assumiu, disse, de ser Michele, eu prefiro o Lula. E aí o Mauro Cid botou, idem, eu também. Ei, ninguém quer não. Eu vou lhe dizer, ninguém quer você, Bolsonaro. O povo queria. Aquela facada foi que ele ajudou. Botar no poder a facada, a mentira. Facada fake. Agora, se não fosse aquilo, Bolsonaro, você nem existia. Entendeu? É simples assim.